Bem-vindo ao canal de Estudante de Áudio. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 33 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive com áudio como uma forma de ajudar a todos aqueles que estudam ou trabalham com áudio. E no estudo de hoje iremos falar sobre os procedimentos necessários antes de levar o áudio do contrabaixo para a edição na sua DAW, evitando assim aquela dor de cabeça na hora da mixagem. Mas antes de darmos início ao estudo de hoje, deixo registrado que o tema desse estudo é por conta de pedido dos inscritos através de e-mail. Como nós sabemos, o contrabaixo, assim como o bumbo, na música ele tem um poder de transmitir a energia da música. Esse assunto já foi exposto aqui no canal em diferente tema. E também sabemos que temos grande problema na edição, porque o grave ele tem efeitos maléficos, que também já estudamos aqui no canal. Mas para evitar maiores aborrecimentos, porque esse nós já vamos ter que encarar lá na frente. Outros tipos de aborrecimento é que estamos estudando aqui hoje. E como sabemos, tudo começa na gravação. E na gravação, senhores, o contrabaixista ele é de um fator muito importante. Porque se os senhores têm um contrabaixista que ele é inexperiente, o que vai acontecer? Vai ter muito arraste de traste, ele vai atrasar na sua execução e isso vai ser ruim lá na frente por causa do bumbo, porque sabe que o bumbo ele anda intimamente ligado ao contrabaixo e isso vai causar uma dor de cabeça. Por outro lado, quando nós temos um contrabaixista experiente, um bom músico, por isso que tem que ter sempre bons instrumentos e bons músicos. O que vai acontecer? Se caso o arranjo tem alguma abertura, algumas falhas, né? O que ocorre? O contrabaixo ele tem esse poder de poder ajudar o ritmo, preenchendo esses vazios do arranjo. Como acontece hoje em dia no forró. O forró antigamente era uma tríade, o contrabaixo ficava tum, 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 tum. A nova geração do forró, como Avião de Forró e outros, vai ver que o contrabaixo ali, ele cria não só essa energia da música, como preenche também através das suas variações de solo, ajudando assim a dar mais ritmo e preencher os vazios do arranjo. Passando pelo músico, agora vamos entrar na parte da gravação propriamente dita. E nessa etapa nós devemos estar atento a duas formas de gravação, que é a direta e a indireta. Na forma direta, por razões também já explicadas aqui no canal, procure sempre a assistência de um direct box. E na forma indireta, ou seja, através da microfonação do amplificador, antes de começar a sua gravação real, faça uma gravação auditiva com a finalidade de observar se o áudio está sofrendo as influências das ondas estacionárias da sala e verificar se tal problema não é causado por ter colocado o gabinete perto das paredes, como eu já disse, ou mesmo no centro da sala, porque tais locais, como sabemos, tende a reforçar as frequências graves. Com isso vai embolar. Então procure sempre fugir das paredes, da esquina e do centro da sala ao fazer sua gravação através do amplificador. Também não é padrão ao gravar o contrabaixo que a referência seja a bateria, mas normalmente se usa a bateria como referência para o contrabaixista, porque ela já foi gravada previamente. Assim, ao gravar, então, fique bem esperto para a tônica do contrabaixo, para que ela fique junto ao toque de ataque do bumbo, porque na maioria das músicas funciona melhor com essa fusão do som do contrabaixo e bumbo. Mas caso vocês queiram separar, porque às vezes vai acontecer lá na frente aquela história das duas frequências serem co-irmã, o senhor, através da equalização corretiva, vai esculpir isso. Tem que se preocupar com isso nesse momento, mas sim que eles trabalhem junto, como já estou aqui batendo nessa tecla já alguns minutos atrás. Outro item que você tem que ficar atento é a execução do músico com relação à dinâmica, executando assim de uma forma desequilibrada ao que o projeto pede. Para que você evite de ser assim, para evitar que você seja deselegante, procura usar um compressor na gravação, mas só use o compressor caso os senhores domine, porque depois de gravado não adianta mais, né? Já gravou, se gravou errado, não fez a compressão correta, os senhores vão estragar o áudio do contrabaixo. Existe ferramenta como a Bass River, que já fizemos aqui um tutorial falando dela, que facilita muito, como se os senhores quiserem ver lá, procure ver esse vídeo falando do Bass River, que essa ferramenta ela vai ajudar muito na gravação quando os senhores têm um músico que é um pouco desequilibrado em relação à dinâmica. E após a gravação, aproveite para fazer a audição
do que foi gravado do contrabaixo. Mute ele com relação às outras peças que esteja lá e veja se está acontecendo um som realmente agradável. Vamos então agora entrar na parte propriamente dita da edição dentro da DAW. E eu vou usar aqui o Sonar, mas como eu sempre falo, todas as técnicas que eu vou apresentar aqui têm a mesma função em qualquer DAW de sua preferência, seja ela Pro Tools, Nuendo, Cubase, Studio One, SoundForge, não importa. O procedimento sempre é este. Então, eu estou aqui com o contrabaixo, um projeto como se tivesse terminado e fosse começar a sua edição. Então, o que eu falei? Antes de iniciar toda a parte de mixagem, de edição do contrabaixo, o que você faz? Mute ele e escute todo o contexto e veja se existe algum grave profundo, porque essa parte de grave mais profundo só é o bumbo que pode existir dentro da mix. Então, só tem que sair do bumbo. Se tem outra peça, então vai ficar atento, porque vai atrapalhar a sua edição lá na frente com relação ao baixo. Então, faça aquela audição, vou tocar aqui só aleatoriamente. Não pode existir. Agora, quando entra o baixo, olha. Aqui sim. E caso os senhores descubram que sua gravação ela ficou com um baixo, com um grave magro, um baixo com um grave que não tem poder, use ferramentas como o amp. Ele ajuda muito a subir o som do seu grave. Eu botei aqui duas, mas existe no mercado milhares de amp. Vamos botar aqui, por exemplo, esse JJ aqui da Wave. Ó, vamos ligá-lo. E olhe bem, eu vou tocar sem aqui nessa parte e depois com o amp. Vamos ver. Sem. Com. Sem. Vou usar uma outra, jogar essa, deletar essa e vou botar essa daqui agora. Olhe bem, senhores. Sem, primeiro, eu vou bypassar e depois com. Com. Vê que isso vai ajudar a dar sustentação ao seu grave, ao grave do contrabaixo, caso ele venha com deficiência para a nossa DAW. E uma outra situação que nós devemos estar atento é com relação ao pequenos reprodutores, ou seja, nós vamos gravar e vamos mixar esse contrabaixo para tocar em todos os tipos de reprodutores, inclusive os de pequeno porte, e esses pequeno porte usam alto-falantes de pequeno porte, eles não alcançam ao grave superiores. Então, para que eles toquem de forma sustentável nesses pequenos reprodutores, procure dar um pequeno acréscimo na banda de frequência entre 250 Hz a 1 kHz. E assim o som do baixo não vai perder o seu poder mesmo nos pequenos reprodutores. Então chega com o equalizador aqui, ó, nessa parte, nessa área aqui, entre 250, dê um pequeno, diminua um pouco aqui, não precisa ser muito, coisa pouca. Eu vou tocar aqui para vocês possam entender, ó. Vou tirar. Vê que às vezes os sons não vão sentir diferença, porque caso o senhor já esteja com um reprodutor aí que toca em som alto, ele já está preparado, viu que eu não mexi aqui nessa área aqui, porque isso aqui já é uma edição que nós temos um vídeo falando exclusivamente da edição do contrabaixo. Isso aqui é apenas um pequeno toque que nós damos nessa área para que a gente, esse baixo, esse poder possa também alcançar os reprodutores de pequeno porte. Vamos mais à frente a outras dicas. E uma forma também de uma técnica assim para mascarar um pouco um baixo que esteja sem poder é fazer o seguinte: os senhores podem clonar essa track do contrabaixo, né? Vou aqui fazer a clonagem dela. Clonei, ela está aqui abaixo. Nessa segunda track que eu clonei, eu vou insertar um wah-wah, esse efeito. Vou botar em trigger, boto aqui mais ou menos em 92, 90 e não mexo mais em nada. E o que eu faço, senhores? Eu vou dosar essa parte clonada com o som original. Por quê, senhores? O wah-wah, ele tem uma maneira, ele tem uma forma de o quê? De dar aquela explosão. Vamos ouvir aqui o contrabaixo só com o efeito puro e notem o que acontece.
vê que ele dá aquela explosão, e isso vai ajudar a dar poder ao contrabaixo. Então o que eu vou fazer? Vou dosar entre os dois. Pego o som original e também não posso deixar que isso se torne muito visível, porque senão vai notar o efeito do au-au. É só para dar aquela pequena explosão ao contrabaixo. Vamos nós. Ó. Com a música, ó. Só vou tirar, ó. Agora com o au-au, ó. E vem dosando. De novo. Ó. Muito. Ó. Poderia falar outras técnicas, mas para não ficar muito extenso, vou parando por aqui, agradecendo, senhores, a todos aqueles que têm enviado para mim as suas perguntas, as suas dúvidas, que é sinal que estão se interessando pelo áudio, que essa foi a minha intenção de compartilhar, fazer com que as pessoas se interessassem um pouco pelo áudio, que eu acho que no Brasil essa coisa anda tão devagar, essa parte mais do áudio, vídeo, essas outras partes, funciona bem, mas no áudio não. Então essa foi a minha função aqui, de como um aluno de muitos anos, passar o que eu aprendi para aqueles que estão começando, para aqueles que gostam de trocar ideia também, que eu estou aqui para aprender, eu sou um estudante, estou sempre aprendendo. Agradeço a todos aqueles que estão dando seu joinha, que é sinal que eu estou acertando aqui na minha forma de passar isso aqui dentro do canal. Agradeço também a todos aqueles que mandam seus incentivos, seja através dos comentários aí embaixo, como também através dos e-mails. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E conte comigo, como eu sempre falo. Às vezes eu sumo, porque igual agora eu andei meio sumido, porque eu estava muito doente e meu computador deu uma pausa. Ainda estou aqui uma pane, ainda estou aqui tentando resolver isso, mas a gente vai tocando para frente. Não vou abandonar os senhores enquanto Deus permitir. Meu muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.